Bastante aí me dando os textos. Marcela está rindo. Bom, quem veio mês passado, nosso culto, né, nós abrimos mês passado, que foi janeiro, abrimos esse ano com uma proposta do tema Tempo de Mudança. E nós fizemos uma pantomima, né, onde a Gisele estava representando uma pessoa, uma mulher que estava desnorteada, confusa e com pesos nos ombros. E ela foi assim motivada, claro que também por alguém, por uma outra irmã em Cristo que estava ajudando ela a entrar por aquele caminho, que era um caminho que nós fizemos, onde ali tinha uma placa escrito oração, jejum, adoração, meditação na palavra e, por fim, vida eterna. E a gente está com essa proposta para esse ano, tempo de mudança. E assim, mudar, nós podemos ou não mudar algumas coisas na nossa vida. Algumas coisas nós conseguimamos mudar pela nossa força, né? Algumas coisas que nós desejamos. Mudar algum móvel dentro de casa, do lugar. Eu gosto de fazer isso, na medida do possível, né? Eu até falei isso mês passado. Eu gosto de fazer alguma arrumação diferente, quando dá. Eu acho que tem algumas mudanças que a gente propõe fazer e não consegue. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, não, eu preciso emagrecer. Ou eu preciso fazer dieta. Eu preciso ir para a academia, mas às vezes a gente fala assim, né? Depois eu vejo isso. A gente até quer, mas a gente só fica no eu preciso. Não, às vezes não acontece isso? Eu sei que eu preciso, mas entre precisar e conseguir fazer acontecer, tem uma distância aí, não tem? Então, quando a gente fala de mudança, essa mudança que nós estamos propondo esse ano é uma mudança da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Tempo de mudança é deixar Deus nos modificar dia a dia. A palavra de Deus tem essa proposta para nós. E essa proposta a gente não pode, não deve protelar, jogar para frente. É preciso acontecer logo, hoje, não é? Imediatamente. E eu queria abrir lendo o texto de Efésios, capítulo 2. Vamos ficar de pé para ler esse texto de abertura e depois a gente senta. Efésios 2, versículo 1 a 5. Efésios 2, versículos de 1 a 5. Eu vou ler na versão NVI, tá, queridas? Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Vocês são salvos. Oremos. Senhor, obrigado por esse momento. Senhor, eu peço que Tu venhas e fale aos nossos corações, que a Tua palavra possa ser viva e eficaz, que ela haja em nós com eficácia, que nós possamos estar atentas a toda a instrução, a tudo que Tu tens a nos falar, e que possamos ter um coração obediente ao Senhor, que seja jogada por terra toda a resistência.
toda incredulidade, toda distração, que possamos estar ligadas, concentradas e atentas à tua voz e ao que tu tens a nos dizer nesta noite, pela tua palavra. Eu me coloco em tuas mãos para ser usada por ti, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Queridas, quando aceitamos Jesus, começa um processo de mudança. A palavra de Deus fala que nós nascemos da palavra e do Espírito, ou seja, tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra, a água é a palavra, e do Espírito, né? Então, por termos entregado a nossa vida ao Senhor, nós que antes estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, como diz o texto, como nós vivíamos, a palavra de Deus, o Senhor, Ele espera que nós não venhamos a viver no mesmo modo que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor. Por isso, o tempo de mudança, o Senhor deseja nos mudar, transformar a nossa vida. Ele não quer mais que nós façamos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, e sigamos os nossos próprios desejos e pensamentos, como nós fazíamos antigamente. Mas Ele diz que Ele espera que nós venhamos a viver pela graça, pela presença dEle, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, hoje, na maioria das vezes, muitas pessoas têm normalmente um único motivo de ir à igreja. Na maioria das vezes, o motivo que mais traz pessoas para a igreja, seja aqui ou em qualquer lugar, é porque ela quer as bênçãos de Deus. Mas esse, mesmo que sendo o motivo que vai acontecer, e Deus quer derramar suas bênçãos na nossa vida, mas é um resultado final. As bênçãos é um resultado final, porque o desejo de Deus primeiro é tratar do nosso interior. Amém? É tratar de dentro de nós. Ele Ele quer nos mudar. E essa é a parte que Ele quer fazer, nos mudar de dentro para fora. Porque isso é o mais importante. As bênçãos a gente recebe e na verdade, as bênçãos que Ele tem para derramar na nossa vida, ela vai vir como consequência da nossa mudança interior. Quanto mais o Senhor conseguir nos alcançar, quanto mais o Senhor conseguir nos encher da sua glória, mais vamos nos sentir mulheres abençoadas. Porque as bênçãos que nós precisamos é ser cheias de Deus, é ser preenchidas pela força do Espírito Santo. Então nós precisamos, primeiro, sinceramente, checar qual a motivação nos tem trazido para a igreja. Por qual motivação nós estamos? Porque às vezes a gente escuta a seguinte frase: poxa, estou na igreja há X anos e não me sinto abençoada. Nada muda. Na minha casa continua a mesma coisa, meu marido continua do mesmo jeito, daquele jeito, meus filhos. Pelo contrário, a minha vida até piorou. Já ouviu essa frase? Não sei se você já falou essa frase, né? Mas é importante, por isso eu estou dizendo, checarmos qual a motivação nos faz caminhar de culto em culto, na presença, na casa do Senhor. Porque não são as bênçãos, não é, que tem que ser nosso foco principal. Porque se elas forem foco principal, o Senhor não vai conseguir trabalhar no profundo de nosso ser. O nosso foco principal precisa ser uma mudança interior. Vamos abrir em 1 Pedro, vou pedir para elas colocarem lá para ser mais rápido. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança
na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então a vontade de Deus é que, a partir do momento que, de fato, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, e aí sim, nós nascemos de novo, né, para uma nova vida com Deus. Lembra do seu batismo nas águas? A palavra que é sempre dita em todo momento de batismo: eu te batizo para que fique nessas águas a sua velha natureza, e que você ressurja para uma novidade de vida, ou para a sua velha vida fique nessas águas, e você ressurja em novidade de vida, para uma nova vida. Mas essa nova vida, ela não é conseguida automaticamente. Quem quer essa nova vida? Eu quero. Então, mas a gente precisa pagar um preço. O Senhor nos vê como filhas obedientes. E nós precisamos fazer isso acontecer de fato, porque o Espírito de Deus está em nós. E Ele nos conduz a essa posição, para esse caminho de vida de oração, de palavra, de jejum. O Senhor quer que a gente busque a presença dEle, para que Ele nos modifique. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, para que Ele possa agir em nós e nos modificar, e nos mudar realmente no nosso interior. Então, mudança não é, guarde essa frase, mudança não é um evento, é um processo para a eternidade. Mudança não é um evento, ou seja, não é uma coisa de um momento. Mudança é um processo para a eternidade. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos, como o Senhor falou, Jesus falou, eu sou a porta. Nós passamos por uma porta, entramos. Nós agora estamos trilhando um caminho. E esse caminho, no final dele, nós vamos alcançar o alvo, aquilo que nós precisamos, que é a vida eterna. Então, há um caminho a ser percorrido, e é um caminho que vai nos levar à mudança. E a mudança, como falei, precisa ser interna. Ou seja, eu não sei, eu não consigo ver o seu coração, mas Deus sabe se Ele tem, e você sabe, até que ponto você tem se entregado ao Senhor para que Ele opere em você a mudança necessária. É preciso entregar o nosso coração ao Senhor, porque a mudança é interna. E quando a gente fala de coração, a gente vai ver em Mateus 23, 26, que vai dizer, fariseu cego, o Senhor falando para um fariseu, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ou seja, a preocupação do Senhor não é com a minha e com a sua aparência. Claro que nós vamos ter um cuidado, mas a preocupação do Senhor é em cuidar do nosso interior. A grande dificuldade é de colocarmos o nosso coração constantemente diante do Senhor. Mas precisamos realmente buscar o Senhor para que Ele nos limpe. Nos limpe. Por isso precisamos buscar o Senhor. Toda mudança permanente em nossa vida, toda mudança permanente, ela vai passar primeiro pelo nosso interior. Não existe uma mudança permanente onde o Senhor quer nos modificar. Às vezes a gente fala, mas eu vou botar um propósito diante de Deus, eu vou me consagrar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra. Mas se isso ficar apenas no nosso entendimento, no nosso intelecto, isso não vai trazer mudança. É preciso nos posicionar, é preciso nos apresentar, é preciso permitir que o Senhor limpe o nosso interior e entender que nós não somos boazinhas, bom é o Senhor. A palavra de Deus é clara e diz, em nós não reside bem algum.
Então, precisamos entender que nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos. Nós precisamos entender que nós somos sem Ele miseráveis, pessoas sem condição de ter. Nós precisamos ir ao Senhor entendendo o quão pecadoras somos e o quanto Ele é santo. O quanto Ele é santo. E diante da santidade de Deus, nós precisamos nos apresentar e dizer: Deus, eu só tenho uma coisa para fazer. Eu só tenho que me esvaziar totalmente e permitir que Tu me encha. Eu só tenho que me quebrantar. É assim que nós precisamos nos apresentar se queremos ser mulheres transformadas. Essa precisa ser a posição do nosso coração. Uma mulher quebrantada, que se coloca, que coloca o seu coração diante do Senhor. E é através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai, a partir do momento que nós nos entregamos, Ele vem nos limpa, Ele vem e cuida, Ele vem e tira o que precisa ser tirado, Ele vem e trabalha, Ele vem e nos enche. Aleluia, isso é bom demais. Ele nos enche da sua glória, isso não é pouca coisa. Sabe, nós precisamos valorizar Deus, valorizar o Espírito Santo, no qual nós fomos seladas para o dia da promessa. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trilhe esse caminho, essa carreira, até chegar no alvo final, que é a vida eterna. Lembram das 10 virgens? 5 eram prudentes, porque tinham azeite nas suas lâmpadas. Ou seja, fala do Espírito Santo. E 5 eram imprudentes. Todas 10 eram virgens. Então, muitos estão na igreja, mas muitos não despertam para a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos o Espírito Santo, às vezes, como distante. E nós não temos a consciência de que nós precisamos nos deixar, nos rasgar, nos apresentar na presença dEle e dizer: Espírito Santo, faz em mim o que Tu quiseres. Senhor, opera em mim a mudança necessária. Sabe, me muda por dentro. Quando Jesus falou, não, queridas, não conseguimos nos limpar sozinhas. Muitas vezes nós damos uma de boa, queremos até ser boazinhas. Não, agora eu vou ser melhor crente, eu não vou ficar murmurando em casa, eu não vou ficar falando mal do meu marido, eu não vou ficar chamando meu filho de traste, né? Mas eu vou me posicionar, afinal de contas eu sou uma mulher de Deus, na casa de Deus. Mas, queridas, se nós, com a nossa força, quisermos nos posicionar, dizer: a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor, não é por aí. O caminho para uma mudança interior é o caminho de nos derramar, nos entregar e dizer: Espírito, eu não consigo, mas eu me apresento, eu sei que eu necessito que Tu me encha, eu necessito que a Tua glória venha sobre mim. Eu necessito dessa mudança interior. Estamos vivendo dias de grande esfriamento. A palavra de Deus fala que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Por quê, queridas? Porque nós estamos distraídas com tantas coisas e não buscamos a Deus. Ou quando buscamos querendo que Deus faça algo por nós. Mas, querida, o que Deus quer é fazer algo em nós. A mudança que Ele quer é fazer em nós. Primeiro, e depois, através de nós. Mas primeiro em nós. Então, nós precisamos estar atentas para o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Quando olhamos para Romanos 12, 2, que é um versículo que a gente conhece bastante, que fala que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente faz parte também desse trabalho interno de Deus na nossa vida.
Nós precisamos que a nossa mente seja renovada. Nós precisamos entender essa real necessidade. Vira para essa irmã do seu lado e diga assim: você sabia que a sua mente precisa ser renovada? Agora fala assim com ela: você sabe como? Como, não é? A palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 23, o seguinte. Efésios 4, 23, vai dizer: a serem renovados no modo de pensar, não é? Só o versículo 23. Então, Deus, ele vai e quer renovar o nosso modo de pensar. Esse versículo, ele vai apenas reforçar o de Romanos. Esse é o desejo de Deus. Romanos 12, 2 e Efésios 4, 23. Deus quer renovar o nosso modo de pensar. Como? Substituindo pensamentos carnais pelos que são dele, pelos que Deus quer que tenhamos. Então, vou repetir. Deus quer que nós venhamos a substituir os pensamentos carnais nossos, humanos, pelos pensamentos dele, né? O apóstolo Paulo, aconselhando duas mulheres a mudar na sua forma de pensar, ele diz o seguinte em Filipenses 4, 2. Olha o que ele diz para duas mulheres ali, instruindo elas. Filipenses 4, 2. Ele fala: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Deixa eu ver, tem um versículo, bota no versículo 1 para mim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa permanente, assim firmes no Senhor, ó amados. E aí ele vai fazer essa oração para que elas vivam em harmonia. Para quem não sabe, né, porque são nomes diferentes, Evódia é o nome de uma mulher. E Sintique também, tá, queridas? Eu sei que talvez você tenha passado por esse texto e falado: quem é Evódia? O que é Evódia? E o que é Sintique? São duas mulheres que elas estavam ali em desavença. Alguma coisa fez com que elas estivessem em discórdia. E elas foram, então, por Paulo, instruídas a andar em harmonia, a tirar aquela forma de pensar errada que elas trouxeram da velha natureza, que é aquela forma de pensar, vamos dizer algumas mentalidades que são mentalidades carnais, humanas. Por exemplo, pisou no meu pé, piso também, mais o quê? Vamos lá. Quem tem outra aí, que tem a ver com esse fato? E tem uma outra que é a síndrome da Gabriela, que fala que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Porque eu sou Beth, eu sou, né? Não sei. Cada um de nós podemos permanecer do mesmo jeito. Mas ali Paulo estava orientando aquelas mulheres de que elas precisariam mudar o seu modo de pensar. Ou seja, elas agora tinham o Espírito Santo dentro delas. Elas não tinham mais que agir de acordo com os seus próprios pensamentos e dentro da sua própria razão, não é? A palavra concordemente, pensar concordemente, tem uma versão que fala que elas precisavam pensar concordemente. Ou seja, no grego significa que elas não deveriam permitir que sua opinião pessoal excedesse o limite da sua própria razão, da modéstia, da moderação. Ou seja, às vezes a gente briga porque a gente quer que a nossa razão esteja em alta. Então a gente reivindica, a gente bate boca, às vezes com o marido, às vezes com o filho, a gente quer que seja feito na força, porque a gente fala assim: não, eu estou com razão. Mas a palavra de Deus fala que nós não podemos ir para o lado da discórdia, das desavenças. Isso é obra da carne. Paulo falou: queridas, vocês têm o Espírito Santo.
né? Em outras, estou parafraseando, ele não falou isso, mas ele quis dizer assim, que por causa da instrução, pelo fato delas ter o Espírito de Deus dentro delas, habitando nelas, e pelo fato de agora elas estarem sendo instruídas pela palavra, elas precisariam então entender e obedecer aquilo que estava escrito, não é? Elas precisariam agir de uma maneira moderada. Eu não sei se você é uma mulher moderada, ou se você é uma mulher, uau, explosiva, é uma mulher facilmente se irrita. Mas nós, quanto mais vamos nos aproximando de Deus, mais vamos sendo modificadas, mais vamos sendo melhoradas nisso. Tenho certeza que se eu chamasse aqui mulheres para dar depoimento de dizer, Beth, tu não tem noção como eu era, meu Deus, eu era pavio curto, era toma lá da cá, era assim, sabe? Eu não ficava por baixo de jeito nenhum, mas eu fui transformada, estou sendo transformada, eu estou sendo modificada, o Espírito de Deus está me ensinando, assim como ensinou aquelas duas mulheres através da instrução do servo de Deus. Então, queridas, quem mais sabe que se estamos sofrendo transformação ou não, são as pessoas que moram na nossa né? Marido, filhos, você que vive com os seus pais, ou com, né? Que vive, a pessoa que mora conosco é que sabe o que sai da nossa boca, é que sabe se nós somos mulheres que conseguimos, por mais que às vezes, né, a gente fique nervosa, mas a gente não está sempre descompensada. A gente vai buscar ajuda no Senhor, não estou dizendo que nós vamos ser perfeitas, de um dia para o outro, agora eu sou perfeita. Agora, né, mas nós precisamos buscar o Senhor. É a nossa vida de busca a Deus que vai nos fazer melhorar a cada dia. E vai fazer a gente ser mulher mais controlada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, queridas. A palavra de Deus fala que nós não podemos apagar o Espírito. Mas precisamos nos deixar controlar por ele, sim. Quando é que nós apagamos o Espírito? Quando a gente vem para a igreja, mas passa a semana inteira sem adorar, sem buscar, sem derramar o coração, sem orar. E quando a gente não está na presença de Deus, lendo a palavra todo dia, então aí nós estamos aos poucos apagando o Espírito. É preciso estar o tempo inteiro indo à fonte. É preciso estar ligada nas coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Então, a nossa mente, ela precisa estar ligada nas coisas do céu. Muitas vezes, nós ainda temos muita mentalidade que trouxemos da velha natureza em nós. Mentalidades que nós não queremos abrir mão delas. Mas, querida, leia a palavra e o Senhor vai fazer você mudar a sua mentalidade pelo que Ele diz. O Espírito Santo é que vai te convencer. Quando a gente abre a palavra, nós vamos sendo iluminadas pela palavra e a gente se envergonha. E a gente fala, meu Deus, não, Senhor, eu não quero fazer desse jeito. Eu não quero pensar desse jeito, porque a Tua palavra está aqui, eu estou lendo, eu estou vendo, eu estou com ela aberta e Tu estás falando comigo. Querida, nós precisamos ir por esse caminho. Você não pode, eu não posso ter contato com a palavra apenas aqui no culto. É claro que é importante. Aqui, quando você ouve a pregação, mas na sua casa, todo dia. A palavra de Deus fala que ela precisa ser, a palavra de Deus fala, antes o meu prazer está na lei do Senhor, Salmo 1, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós precisamos ter prazer em meditar na palavra, que em nome de Jesus, os pensamentos que dizem, mas eu não entendo a palavra, querida, abra a palavra com sinceridade e fale, Senhor, o Teu Espírito está em mim. Então, quando eu abrir a palavra agora, esse pensamento de que eu não vou entender a Sua palavra, eu mando embora agora. Eu vou abrir e eu creio, Senhor, o Teu Espírito vai iluminar o meu entendimento. E o texto que eu vou ler, Tu vais falar algo comigo, sublinha. Todo dia Deus tem algo novo a nos falar. E toda mudança que Deus quer operar em nós, Ele vai começar pelo nosso entendimento, pela nossa mente.
É aqui, Ele vai renovando a nossa mente. E através da renovação da nossa mente, que vem pelo entendimento da palavra, a palavra vai sendo descortinada. Meu Deus, olha, eu quero viver isso, eu quero viver. Cada dia algo novo que Deus vai nos mostrando. E o Espírito Santo vai falar, opa, pois então eu estou aqui para te ajudar a viver. Porque você está sendo sincera. Quando nós somos sinceras e dizemos, Deus, eu quero viver a Tua palavra. Senhor, fala comigo todo dia. E em nome de Jesus, querida, vamos jogar fora o pensamento de que nós não temos tempo. Esse é um pensamento do diabo. Eu não tenho tempo para as coisas eternas. Se nós não tivermos tempo para as coisas eternas aqui, como que nós vamos morar com o Senhor? Na eternidade, querida. Querida, nós recebemos um grande presente, que é a vida eterna. Como que nós podemos rejeitar tão grande salvação, vivendo para nós mesmas, se nós pensamos que o fato de estarmos na igreja vai nos livrar de algo? Não vai. Não vai. Estar na igreja não quer dizer que nós estamos sendo modificadas, transformadas. Não quer dizer que nós somos 5 virgens prudentes. O que diz que nós somos 5 virgens prudentes é se eu levanto um altar na minha casa. Se eu levanto um altar onde estiver. Se eu tenho a minha mente ligada na palavra. Se eu tenho a minha mente ligada na adoração, ligada na oração. Se eu derramo meu coração. Se quando meu coração está exaltado, se eu busco o Senhor e falo, Senhor, me quebra agora. Se eu faço isso constantemente, se eu entendo que sem Deus eu não posso, eu não consigo. Pelo contrário, sem Deus o pecado ele vai se apossando de nós, de uma maneira bem sorrateira. E às vezes a religiosidade empana a mudança que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque a religiosidade formal, aquela formalidade, muitas vezes não é algo que é do coração. É preciso focar no nosso coração. É preciso ver como estamos por dentro. E isso é todo dia. É preciso sondar, é preciso ver quais os pensamentos estão na nossa mente. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 8, no que devemos pensar. Essas coisas que está em Filipenses 4, 8, que diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é forte, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridas, essas coisas ali vão dizer que são coisas que nos inspiram a adoração ao Senhor. Sabe, tudo que nos inspira a buscar, a contemplar o Senhor, as coisas boas, as coisas nobres, o que é correto, o que é puro. Então, nós temos que tirar do nosso olhar tudo que é impuro. Se nós estamos vendo algo, ou na internet, ou na TV, que vai nos levar, vai nos contaminar, vai contaminar o nosso coração, vamos desligar. Vamos sair. Né? A Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Nós precisamos, é nós que vamos fazer esse filtro. Nós precisamos apagar, desligar e dizer, Senhor, eu quero o que é limpo, eu quero o que é puro, eu quero o louvor, eu quero ocupar a minha mente com as coisas lá de cima, eu quero estar adorando. Bota um louvor, vai ouvir o louvor o dia todo, fica ali fazendo as suas coisas, adorando, né? Isso é tão bom, o Espírito Santo vai te enchendo. Muitas das letras que nós ouvimos são letras que têm a ver com o que Deus diz na palavra. E aí você vai sendo ali edificada, você vai cantando a palavra. E você vai sendo fortalecida. E o Espírito Santo vai te visitando na sua casa. Vai te visitando onde você estiver. Quantas vezes no trem, indo com dores, fazer fisioterapia em Botafogo, com os 2 ombros congelados, a glória de Deus foi derramada sobre a minha vida dentro de trem. Muitas, foram histórias de estar ligada no Senhor, com dores, mas o Espírito Santo me encheu tanto que a circunstância de estar com os 2 ombros congelados não pôde impedir que a glória de Deus viesse sobre mim. E eu gostava de estar sendo cheia da glória, como gosto. Nós precisamos amar
estar sendo cheia de Deus. Se isso não for o nosso prazer, então não tem mudança. Porque a mudança de Deus, Ele vai passar pelo fato de amarmos a Ele. E amar a Deus significa amar a sua presença. Amar a Deus significa amar a sua palavra. Amar a Deus significa amar, se derramar na presença dEle. Amar a Deus significa querer estar com Ele, adorando. Amar a Deus significa querer ser cheia do Espírito Santo todo dia. É claro que nós não somos robôs, é claro que nós vamos lidar todo dia com dificuldades, mas no meio da dificuldade Deus espera que nós nos levantemos, nos erguemos e falemos: Senhor, eu sou tua propriedade exclusiva, por isso, Senhor, me encha, porque eu só quero a tua glória, eu só quero o teu poder sobre a minha vida. Então, precisamos repreender os pensamentos contrários. Nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, de 4 a 6, que vai nos pedir para fazer isso. 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Eu leio muito esse texto para a minha própria vida. Ele vai dizer: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Até aqui. Queridas, nós precisamos estar prontas a repreender todo pensamento contrário que vem, não vem? Vem na minha mente, vem na sua? Vem pensamentos de incredulidade, pensamentos de medo, pensamento de ansiedade, pensamentos de preocupação. Vem pensamentos de que você não vai conseguir. Vem pensamentos, pode vir vários. O que você está fazendo na igreja? Olha bem para a sua vida. Que mudança Deus operou em você, querida? Se você estiver sendo mudada por dentro, o diabo pode até soprar que não tem mudança, mas você vai dizer: eu estou sendo modificada, porque o Espírito de Deus está me modificando aqui dentro. Por mais que o diabo queira dizer, agora, se não tiver mudança no coração e na mente, então o diabo vai soprar e a gente vai cair. E a gente vai dizer: é mesmo, né? O que eu estou fazendo na igreja? Não tem mudança. Aí, sabe o que acontece? A gente vai olhar para as mudanças ao nosso redor. Não, meu marido não mudou. Minhas circunstâncias não mudaram. Não mudou. A minha vida financeira não mudou. E aí, por isso, estou falando, cheque como está o seu relacionamento com Deus. Se você está com esses pensamentos de que as coisas externas não mudaram e está decepcionada com Deus, se Deus tirou alguma coisa aqui, entre aspas, você talvez diga: nossa, eu estou na casa de Deus e mesmo assim Ele me tirou isso, me fez isso comigo. Queridas, se nós, digo de novo, estivermos sendo modificadas por dentro, se a glória de Deus estiver no nosso interior, se o Senhor estiver nos fortalecendo, nós vamos estar firmes. Vamos estar caminhando por esse caminho na eternidade. Nós vemos que Satanás atacou o Senhor Jesus, a tentação do deserto. O diabo veio com insinuações e propostas, né? E se fez com Jesus, claro que vai fazer conosco. Mas como que Jesus combateu Satanás? Ele combateu com a palavra. Querida, outra coisa que eu quero te dizer: quer mudança para a sua vida? Quer mudança para o seu interior? Medite e decore textos bíblicos. Ah, Beth, eu não tenho uma mente boa para decorar. Queridas, não existe. O Espírito Santo vai te lembrar, se você pedir a Ele, estudar e marcar. Não estou dizendo que você vai decorar toda a Bíblia, mas nós precisamos nos esforçar para ter versículos na nossa mente. Porque vocês imaginam se Jesus não conhecesse a palavra quando foi tentado ali, né? Mas Jesus conhecia, claro. Você vai dizer assim: mas Beth, você vai me comparar com Jesus? Queridas, se nós estivermos passando um momento onde a gente fica assim meio que titubeando, com dúvidas, Satanás vai lançando coisas na nossa mente.
O Espírito Santo, se você tiver na sua memória um versículo que você tenha lido e guardado na sua mente, no seu coração, o Espírito Santo vai te lembrar esse versículo na hora da tentação, na hora ali da provação, na hora que tudo apertar. Ele vai te lembrar na hora, porque na hora que você não consegue ver nada, o Espírito Santo fala assim, é isso, eu digo isso, é essa palavra, porque ele vai fazer isso. Então, é importante, não estou dizendo que você vai sair, vai conhecer, como torna a dizer, né, mas você e eu, nós precisamos ter o máximo de versículos decorados, para na hora do vamos ver, e o Espírito Santo poder lembrar, olha que coisa gostosa, lembrar no seu íntimo, trazer a palavra ao seu coração, ao meu coração. Isso, nossa, isso traz vida, não é? Não traz? Eu vou dar um exemplo, bem assim, lá em cima, de uma dificuldade, quando na estrada, naquele momento difícil de luto, da perda do meu filho, o Espírito Santo pôde me lembrar, porque o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. O Senhor disse para mim, o meu poder está com você aqui na estrada. Você entende? E aquilo me tomou. Eu falei, Senhor, eu fico com essa palavra. Eu me apeguei àquele versículo. Eu não tinha uma Bíblia na mão, imagina, no meio daquele turbilhão, né? Eu ia abrir, meu Deus, fala comigo, na estrada, não é? Então, o Espírito de Deus pôde falar no meu íntimo. Ele pôde me lembrar a palavra, porque o Espírito, ele vai nos lembrar a palavra. Mas como o Espírito Santo vai lembrar algo que eu nem olhei, que eu não meditei, vai? Vai, queridas? Me responda. Não vai. Então, queridas, por isso nós precisamos meditar na palavra, decorar textos, ter eles em mente por conta de ataques, por conta até de um agir do Espírito, querendo trazer uma transformação maior no nosso coração. Que às vezes a gente está na beira do abismo, né? Aí o Espírito Santo te lembra, você vai cair ali, vai fazer algo, vai falar algo que não deve, e o Espírito Santo vai, te lembra, minha palavra, diz isso, isso, isso. Você, volta para trás. Já aconteceu com você? Não vou falar, não vou fazer, porque o Espírito traz a palavra no nosso interior. É lindo como o Espírito Santo faz, não é? Ele nos faz lembrar da verdade, daquilo que nós estudamos. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 18, a parte B, uma parte pequenininha, diz assim, gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, viu? Entende? Por que a gente tem que gravar? Tem que gravar a palavra. Vai de pouquinho, né? Começa com os versículos mais fáceis. Acontece naturalmente para quem lê a Bíblia todo dia, automaticamente tem versículos na mente. Ninguém diz amém? Não é verdade? Então, mudança interna, coração e mente, é o que prevalece para a eternidade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai falar o seguinte, 2 Coríntios 3, 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, queridas, o versículo diz que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. E esse processo de transformação, ele vai acontecendo. Estamos sendo transformados. Fala de uma continuidade, né? Então, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Como, queridas? Pelo Espírito. Como o Espírito Santo vai fazer? Apenas se Ele tiver a nossa vida na mão dEle. Se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, se nós formos uma mulher consagrada ao Senhor, que nos prostremos, e nisso não tem ninguém que é melhor ou pior. Quem busca, tem. Quem busca pouco, tem pouco. Quem não busca nada, não tem nada de Deus, né? Então,
verdades sobre essa mudança que nós precisamos guardar em nosso coração. Primeiro, a mudança começa com você. Vira para essa pessoa do seu lado e fale: a mudança começa com você. Marcos 8:34 diz o seguinte. Marcos 8:34 diz, um texto que a gente lê, passa por ele, né? Às vezes até meio que batido, porque ele é forte, né? A gente fala, uau! Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, queridas, a mudança, negue-se a si mesmo. Muitas vezes queremos que Deus mude as coisas ao nosso redor. Afinal, eu sou filha, não é? Queremos que Deus mude as coisas ao nosso redor. Queremos que Deus mude pessoas próximas a nós. Às vezes eu converso com mulheres que me dizem: Beth, eu estou esperando meu marido ser transformado para poder caminhar mais firme. Eu falo: minha querida, a salvação é individual, né? A mudança que Deus quer começar é em mim, é em você. Ele me chama. Ainda ontem eu estava aconselhando uma que eu falei para ela, porque ela estava com um olhar tão grande no marido, no olhar no sentido assim, de que ela estava olhando para os defeitos dele, olhando para as falhas dele, e aquilo estava trazendo um desânimo tão grande, não é? E eu falei para ela assim: querida, você se lembra de quantas vezes você se desligou de tudo ao seu redor e foi cheia da glória de Deus? Ela, com o olho brilhando, falou: eu me lembro. E ela falou assim: ai, que delícia, como é bom. Falei: então, para continuar desse jeito, para que você quer de novo continuar sendo cheia da glória, tira o foco do seu marido, tira o olhar dele, pare de ficar desanimada por causa dele e olhe para o Senhor e deixe que o Espírito continue te enchendo de glória, de força, de poder e de alegria, porque por mais que dentro da nossa casa, muitas vezes tenha um que está caído, que está prostrado, que está apagado, querida, você não tem que ficar apagada, como aquela pessoa que mora com você, que às vezes é seu marido, é seu filho. Não desanime, não olhe para eles. Olhe para o seu relacionamento com Deus. Olhe para o trono da graça. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Para de pensar nas coisas que você não consegue resolver. Eu sei que isso é uma disciplina diária, mas a gente tem que estar lembrando disso, porque a gente vai afundando. A gente vai afundando nos nossos próprios pensamentos, nas preocupações, nas ansiedades. Aí vem uma ansiedade, depois vem uma preocupação, depois vem outra ansiedade, vem outra preocupação. E a gente vai vivendo de ansiedade em ansiedade, de medo em medo, de preocupações em preocupações. E não foi por isso que fomos chamadas. Nós fomos chamadas para viver a nova vida em Cristo. A nova vida que Ele tem para nós. Então, queridas, em nome de Jesus, se preocupe com a sua mudança. Se coloque você nas mãos de Deus para ser modificada. Em nome de Jesus, nós mulheres temos o costume de ser assim meio que como esponja. Nós absorvemos sofrimentos, muitas vezes, das coisas que não dão certo. Ai, porque o meu filho. Ai, porque meu marido. Ai, porque essa situação. Ai, porque as finanças. Querida, tire os olhos das suas circunstâncias. Tire os olhos das coisas que estão dando errado ao seu redor. Tire os olhos das pessoas que estão dentro da sua casa. E volte para o Senhor. Porque se você for transformada, Deus vai fazer algo através de você. Mas se você não for transformada, então vai ficar tudo como está e você vai cair junto. Em nome de Jesus, querida, vamos acordar, vamos despertar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. A mudança primeiro é em mim. Eu preciso ter isso em mente. Eu preciso ter em mente que eu preciso me negar. Eu preciso negar, sabe, a mim mesma e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu não quero, eu quero renunciar,
sabe, meus sentimentos, meus pensamentos contrários, eu abro mão deles, porque eu quero o Senhor. Eu abro mão dessa preocupação, olha, vou abrir mão de uma coisa ruim para estar com o Senhor. Mas às vezes a gente está tão presa até ao ruim, que a gente fica com o ruim. Em nome de ninguém diz amém, porque é verdade, né? E queridas, em nome de Jesus, vamos ficar com as coisas boas, vamos olhar para o Senhor, vamos focar as coisas do alto, vamos estudar a palavra, vamos ver as verdades que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é o que Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só Deus tem uma vontade boa para a sua vida e para a minha. Só Deus tem uma vontade perfeita para mim e para você. Só Deus tem uma vontade agradável, tem uma verdade, tem um querer agradável para nossas vidas. Então, queridas, pare de lutar com as suas forças. Pare de querer que as coisas sejam resolvidas do seu jeito e deixa a tua vida na mão de Deus para que Ele te mude. Olha o que Jesus falou, atente para a palavra, querida. É para mim. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu falei, meu Deus, é verdade. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala o seguinte: aquele que, nesse mesmo texto do negue-se a si mesmo, coloque ele, de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ele fala... aí o versículo, se eu não me engano, é 35. Aí, esse. Ele fala: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Perderá. Mas quem perder a vida, sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Queridas, não podemos viver mais para nós mesmos. Precisamos suplicar ao Senhor que viva a nossa vida por nós. É com choro, é com lamento, é com prostração, com quebrantamento, porque o nosso eu não se quebra fácil. É com busca, sabe, venha para os cultos de consagração da sua igreja. Esteja sábado, se quebrante, ou terça e ore. Esteja no meio de mulheres orando. Peça oração, ore junto. Ore na sua casa, mas não fique sozinha. Não fique... sem ajuda espiritual. Você que está vivendo um momento difícil, busque mulheres que vão levar você a ter uma vida de oração, que vão te conduzir nesse caminho, que vão te ajudar nesse caminho, não é? A base principal da nossa mudança está no reconhecimento da nossa necessidade. Guarde essa frase. A base principal da nossa mudança diante de Deus está no reconhecimento da nossa necessidade. Como eu falei, preciso reconhecer quem eu sou diante de Deus. Eu preciso saber que eu preciso dEle, desesperadamente. Que eu preciso, porque se Ele não estiver sobre mim, eu vou de novo voltar para as trevas. Aos poucos, a gente vai retornando para a velha natureza, se nós não buscarmos o Senhor. Então, é preciso nós entendermos que nós necessitamos. Enquanto nós não entendemos que necessitamos do Senhor, nós vamos vivendo a nossa própria vida, mesmo estando na igreja. Você entende isso? Nós vamos vivendo sem orar, sem ler a palavra, sem jejuar, porque a gente acha que a gente já está bem. Eu já estou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço até a obra, mas às vezes a gente não está sofrendo uma mudança para melhor. Às vezes a gente está fazendo as coisas de Deus arrastado, por obrigação, não porque nós estamos cheios de Deus. E Deus não quer isso. Deus quer que nós façamos a obra, mas primeiro que nós sejamos transformadas de glória em glória todo dia. Que fazer a obra seja um resultado final de primeiro estar cheia de Deus. Então, quando nós vemos, por exemplo, falando ainda dessa necessidade de reconhecermos a nossa miséria, o quanto nós precisamos entender, nós vemos que o filho pródigo, um pedaço do texto de Lucas 15, não precisa colocar, diz assim, que ele caindo em si.
Ele disse, queridas, nós precisamos cair em nós e dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti. E eu espero que Deus faça isso conosco hoje. Que nós possamos dizer, Senhor, eu reconheço. Estou vivendo de qualquer jeito, estou vivendo para mim. Caindo em si, Ele retornou. A palavra de Deus, em Apocalipse, vai dizer, naquele texto de Apocalipse 3,17, um pequeno versículo, que ele fala, a igreja de Laodiceia falou para o Senhor, não preciso de nada. Olha isso. O Senhor disse para a igreja, igreja, tá, queridas? Por isso nós precisamos ter muito cuidado. O Senhor disse para aquela igreja, bota de novo o texto, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Querida, é a palavra que está dizendo. Está falando para uma igreja. Você entende? Eu não estou aqui falando algo com você fora da palavra. É uma palavra. Se nós queremos mudança, mudança dá aperto, não dá? Somos apertados. E nós precisamos reconhecer que é o Senhor. Bota o texto de novo que eu quero falar algo assim, ali, ó, que diz assim, não preciso de nada. Muitas vezes nós achamos, não, eu não preciso de nada. Já estou na igreja, né? Eu faço vou repetir, faço as coisas na casa de Deus, né? Sou fiel ao Senhor, mas que aí está tudo bem comigo, queridas. Quando a gente chega a dizer que não preciso de nada, como igreja, é porque nós estamos mal. Porque, na verdade, nós precisamos sim. Nós necessitamos todo dia do renovo de Deus. Todo dia. A partir do momento que eu digo, eu não preciso mais de nada, porque eu já tenho 45 anos de caminhada com Deus. Tudo que Deus já fez por mim é um histórico, né? Hoje eu só vou ficar de vida boa. Eu vou, o que vai acontecer comigo? Retroceder. Quem para, retrocede. Se queremos mudança, precisamos caminhar no caminho da vida eterna. Caminhar uma vida de oração, de busca ao Senhor. Então, eu preciso entender, eu preciso do Senhor. Queridas, nós precisamos falar isso. Olhe para você mesma na sua casa. Olhe no espelho. É uma sugestão, né? Olhe, faça de alguma maneira que você diga para a sua própria alma, eu preciso de Deus aqui na minha casa. Hoje, eu preciso ser cheia do Espírito. Porque precisamos que o Senhor venha sobre nós e derrame da sua glória, do seu poder. E aí eu quero, já fechando, sendo rápida, né? Quase fechando. Nós precisamos entender que a mudança é hoje. A palavra de Deus fala que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Não adiar, estamos vendo, ouvindo, percebendo o Senhor. Mas precisamos dar lugar a Ele todos os dias e ouvir a sua voz. E hoje Deus está falando com você? Então, é preciso rasgar o coração para essa palavra e dizer, Senhor, duro é esse discurso, mas eu vou ficar contigo. Eu vou me negar, eu vou me derramar, eu vou me rasgar. Vai doer, porque é mais fácil a gente ficar sem mudança nenhuma. Não é mais fácil? Deixa tudo como está. Não é essa a mentalidade que às vezes, né, nós temos? Não vou mexer nisso, não, deixa isso quieto. Não vou mexer no meu coração, não. Está tudo muito doído aqui dentro. Mas, queridas, o Senhor quer que você apresente diante dEle. Quer que você vá a Ele e diga, Senhor, estou aqui. Isso vai doer, mas eu quero. Mas depois vai vir o refrigério. Aleluia. Depois vem o Senhor, joga o bálsamo, a sua bênção, a sua cura. Então, a mudança vai exigir fé. A mudança vai exigir que você esteja disposta a lutar por mudança. É preciso nos levantar e dizer, Senhor, eu quero essa mudança. Eu quero ser uma mulher controlada pelo Teu Espírito. Então, querida, fechando essa palavra para nós orarmos, eu quero dizer a você, é tempo de mudança. Você crê nisso? Você crê nisso? É tempo de mudança hoje. Você crê que é hoje? Não é para amanhã, não é para daí um mês. Uma outra frase. Quando eu faço aconselhamento, de vez em quando eu escuto, de crente,
Pode acontecer, mas é uma mentalidade errada que a gente tem que tirar. Quando Deus quiser, Ele me muda. Queridas, Deus quer te mudar logo, imediatamente, e me mudar. Só que é o posicionamento que nós temos que ter. Deus está pronto a nos mudar? Ok. Mas nós precisamos nos apresentar a Ele. E dizer, Deus, eu me coloco agora, eu nego a mim mesma, me coloco agora na Tua presença, aos Teus pés, vazia. Então, opera a mudança. Eu deixo. Eu permito. Deus precisa ter um coração liberado para que Ele possa operar a mudança. Mas, Beth, Deus já me mudou. Sabe, há 5 anos atrás eu tive uma experiência. Deus quer te dar experiências com Ele todo dia, toda hora, todo instante. E Ele sempre tem algo a nos mudar. Nós não temos que esperar um tempo para sermos mudadas de novo. Não temos que achar que já temos um selo de que, pronto, transformada, está pronta. Não estamos prontas. Estamos em processo de mudança. Mudança é um processo diário. Todo dia o nosso eu vai nos assustar e vai dizer, eu estou aqui. A gente vai falar o que a gente não quer, não é? A gente vai pensar o que a gente não queria pensar, a gente vai se assustar. A gente vai, de repente, dar lugar a um sentimento. Mas, se nós tivermos o costume de buscar ao Senhor e nos consagrar, o Senhor vai conseguir nos libertar das coisas ruins que a nossa velha natureza quer implantar em nós. Você entendeu? Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ajudar a nos libertar das coisas ruins que querem se apossar de nós. Então, Deus se compromete comigo em me mudar, se eu me comprometer com Ele. Outra coisa, quanto melhor, quanto mais Deus nos muda, melhores nós vamos nos tornando, mas nós precisamos perseverar. Perseverar na mudança. Porque se nós pararmos, a nossa carne nos domina de novo. Você já percebeu que é desse jeito? É desse jeito. Diga para a irmã do seu lado, é desse jeito. Se você parar, diga para ela, a sua carne te domina. É verdade. Né? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Queridas, Deus quer mudar nossas vidas, hoje, agora. Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. É tempo de mudança. Deus não quer que você adie. Ele te trouxe aqui nesta noite. Talvez com o coração doído, meia que perdida, sem saber direito para que lado ir. E eu quero dizer para você que muitas vezes estamos perdidas na casa do Pai, confusas, sem saber de verdade o que Deus quer de nós, porque não estamos trilhando o caminho da consagração, da busca ao Senhor. Porque ao invés de orarmos, de meditar na palavra todos os dias, ao invés de adorarmos a Deus, muitas vezes estamos envolvidas conosco, apegadas à nossa própria vida, vivendo para nós, presas a dores. Se você pudesse saber, querida, se cada uma de nós pudéssemos entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aquelas que o amam, que o buscam, que se quebrantam, que conseguem mergulhar, que conseguem rasgar seu próprio coração, sua presença. Querida, se você não está provando isso, essas coisas, se você não está trilhando esse caminho da oração, do jejum, da adoração, da meditação na palavra diária, então, querida, realmente, você urgentemente precisa retornar para esse caminho. E como vimos na pantomima mês passado, se você tiver dificuldade sozinha de trilhar esse caminho,
Segura na mão de uma outra irmã que está trilhando esse caminho. Peça ajuda de uma outra irmã que está trilhando o caminho da oração, da adoração. E diga: minha irmã, me ajuda, porque eu quero retornar, eu quero estar nesse caminho. Porque eu estou com um fardo pesado sobre meus ombros. Mesmo estando na casa do Pai, eu preciso de mudança interna. Agora eu entendo, porque estou esperando mudanças das minhas circunstâncias. Estou esperando mudança do meu marido, do meu filho, e eu não entendi até agora que a mudança é em mim. Então, em nome de Jesus, querida, você que quer isso para a sua vida, você que entendeu o apelo do Espírito nesta noite, eu vou pedir agora, todas com os olhos fechados, você vai se colocar de pé. Seja corajosa, porque essa é uma palavra para todas nós. É o Espírito Santo que está te chamando. Você que está nessa posição, dizendo: eu quero trilhar esse caminho da busca a Deus, mas eu preciso de ajuda. Fique de pé. Querida, em nome de Jesus, não endureça o seu coração. Não fique na posição que você está. Deus te chama. Cantaramanarai. Ele te dá uma chance hoje e tantas outras vezes. O Espírito veemente está falando. Ele te quer para Ele. Mas você que está vivendo a sua vida e diz: eu quero, em nome de Jesus, querida, envergonhe Satanás. Não se prenda e se coloque de pé e diga: eu quero, eu necessito do Senhor. Eu quero essa mudança interna, interior. Eu quero ser uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Aleluia. Você que ficou